Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Maita. Estou aqui com o meu co-host, de vez em quando host também, meu parça, Head de Tecnologia da Maita Tech, Gustavo Amaral, famoso Gus. Tamo aí, Caio. Muito obrigado pela presença, muito agradável como sempre. Tamo junto. E hoje nós vamos falar sobre dados, a área de dados como um todo, e Analytics, um pouquinho de Machine Learning, IA, certo? Analytics, dados e tudo que desde a época que não chamava dados ainda. Boa. Eu vou contar com a presença de um amigo aqui a longa data. Ele participou da primeira temporada nossa lá em 2020, se não me engano, 20, né? 2021. Acho que 2021. Isso aí, a gente foi lá no comecinho. Leandro Romualdo, coordenador de dados, de ciência de dados da TOTS. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Casa nova, tudo novo. Isso aí. Acho que é a quinta casa já, você conheceu a segunda. Mas é isso aí. Lê, obrigado por aceitar o convite, se mobilizar até aqui. Cara, antes da gente entrar no papo técnico aqui, falar um pouquinho de história, de dados, enfim, eu te conheci, eu posso estar errado, mas eu acho que foi em 2010. Nós estudamos juntos, lá na Uninovas, lá, a gente bebeu muito junto lá. E você trabalhava na época numa assistência de eletrônicos, né? Eu não lembro exatamente o que você fazia lá. Mas você trabalhava fora da área de dados, fora da área de tecnologia de fato ali, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua migração para uma área de tecnologia, né? Óbvio, nós fizemos faculdade de tecnologia, mas como é que foi os primeiros passos aí, a sua jornada, até chegar ao cargo, à cadeira de coordenador de ciência de dados de uma das, se não a maior, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil? Bom, vamos lá. Tá certo, eu trabalhava em eletrônica na época, né? Então, lá na época que nós nos conhecemos, eu trabalhava em eletrônica, na área administrativa ali, tinha nada a ver com tecnologia, né? Então, acho que como a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia, né, acho que é um caminho que a maioria segue, né, que a primeira oportunidade é ali na área de suporte. Então, eu comecei trabalhando com suporte, né? Então, foi o meu primeiro contato com tecnologia, de fato, foi na área de suporte, né, lá em 2011, mais ou menos. E aí de lá para cá, eu fiquei ali com suporte ali durante um ano e pouco mais ou menos e migrei depois para a área de banco de dados, né? Então, DBA Júnior, né? E de lá para cá, aí, cara, fui DBA Júnior, passei para, né, galguei ali algumas carreiras ali dentro da parte, algumas áreas dentro da parte de banco de dados, né? Porque essa área de banco de dados a gente tem muitas vertentes ali, né, cara. Geralmente pessoas que se dividem um pouco mais ali na parte de administração, outro, cara, mais uma pegada de ETL, modelagem e tudo mais. Então terminei passando por vários ciclos aí dentro dessa posição, né. Cara, fui analista BI, né, de 2016 para cá, comecei a atuar com Machine Learning, com ciência de dados e IA, de modo geral ali, e de lá para cá, cara, passei por IBM, Accenture, tô na TOTS hoje, passei pela Vivo, Sky, entre outras aí, né? Então, assim, foi uma carreira que eu peguei, eu brinco, né, que eu trabalhei com todo o ciclo de vida de um dado, né? Desde, cara, fiz modelagem de banco de dados, de você ir lá e, tipo, cara, vamos desenhar um sistema novo, maravilha. Então, de modelar as tabelas, fazer o modelo, o esquema todo bonitinho, implantar isso, né, criar esse banco de dados novo, acompanhar ali o time de desenvolvimento, né, fazendo suporte para o time de desenvolvimento ali na parte de banco de dados. Depois disso, administrei ambientes de banco de dados ali, cara, o ambiente metendo porrada, trabalhando o tempo todo, administrando backup e tudo mais que tem a ver com isso. Depois fui para a parte de BI, onde a gente começa a analisar um pouco o dado, né? Ele sai do seu valor bruto para poder começar a gerar algum tipo de valor, mesmo olhando para o passado. E depois comecei a olhar para o futuro, que é a parte de ciência de dados e IA. Então, se eu costumo brincar que eu trabalhei com o ciclo dele inteiro, né? Daqui para frente a gente não conhece o que vem pela frente, né? Depois dos modelos ainda tem aquele lance do dado, é o novo petróleo, que eu não concordo muito, porque com petróleo você não faz mais petróleo, né? Mas com dados você faz mais dados. Então, por exemplo, hoje, né, na parte de modelagem que eu tenho, os meus modelos geram dados que a gente cruza com outros dados e, cara, vai virando
uma coisa vai virando outra, né? Então, chegar nessa parte da IA, de você ter um modelo treinado em ambiente produtivo, não é o final, porque dele ainda geram mais dados que você ainda faz mais coisas, né? Isso pra gente é bom, né? Sem dúvida, né? Até com essas análises preditivas fica difícil do pessoal materializar que tipo de workload que pode ser, e que tipo de análise preditiva que pode ser feita, né? Exato. E muita empresa está ainda numa esteira de pesquisa e desenvolvimento com IA, mas não tem nada em produção, às vezes, né? Ou não colocou em modelo de produção. Como é que você vê essa questão de operacionalização de machine learning? Acho que é um assunto mais para o final, mas já estou adiantando. Já subiu o nível, né? Já jogou a bola lá. Vamos de cara. Vamos aí. Cara, o que eu vejo hoje na maioria das empresas, né? Então, assim, hoje a minha posição ela é para dentro de casa, né? Então, assim, o meu time trabalha fazendo modelos, fazendo análise, fazendo coisas mais para o cliente interno da TOTVS, né? Então, internamente. Tá claro. Mas antes eu trabalhei muito em consultoria. Então, cara, ritmo de consultoria, uma hora está no cliente, outra está em outro, né? Então, vi muitos cenários, né? Uma das coisas que eu vejo bastante por aí é exatamente esse ponto que você comentou de estar na pesquisa e não entrega na produção, porque assim, cara, falta materializar o que é que você quer, né? Qual que é o objetivo disso? O que isso te entrega de valor para a empresa? Porque você pegar e falar que, cara, hoje data-driven temos que ser data-driven, porque todo mundo é. Então eu vou montar um data lake aqui, juntar um monte de dados e vou falar que eu sou data-driven. Não. Data-driven é você ter esse dado e você usar ele, você tomar decisão, você otimizar processos, você ter ganhos com isso, né? E aí começa por aí. O cara, ele não sabe exatamente o que ele quer. E aí o cara chega no projeto e ele não consegue quantificar, por exemplo, o que aquilo traz de retorno para ele. Porque, assim, eu vou ter um modelo preditivo que ele vai me trazer, sei lá, uma precificação. Vou fazer uma precificação dinâmica aqui, vou jogar vários algoritmos aqui que vai me ajudar a fazer preço. Legal. O que você quer com isso? Tá claro para você qual é o seu target, né? Você quer reduzir o quê? Você quer reduzir desconto? Você quer reduzir dispersão de preço? Você quer melhorar a infiltração, de repente, em algum segmento? O que você quer com isso? E quais são as métricas que você vai usar para dizer que este modelo está te colocando nessa direção, né? Então, o que eu vejo que falta bastante é isso, né? De muito querer, né? Tipo, cara, quero ser data-driven, quero usar IA. IA é do momento, então vamos para cima, mas não sei direito como é que a IA vai me ajudar. Né? Tá claro. Você acha que, desculpa te cortar, mas você acha que existe uma falta de capacidade de negócio nesses profissionais de dados? E também existe uma falta de aproximação da área de negócio com essa cultura e esse mindset de dados? Porque acho que foi você mesmo que me falou uma vez que não adianta nada ter o dado se não tem um negócio. Você estava falando de laboratório, de ideias de dados, etc. Exato. E aí eu perguntei pro Leandro na ocasião, Gas, qual que era... O que compõe ali um squad? A gente tava falando de squad e tal, pra gente fazer um laboratório de dados e tal, tava dando umas piradas. E ele destacou, o profissional de negócio envolvido nessa jornada. Porque sem o negócio, o dado, ele... Exatamente. Porque assim, você aplicar puramente a estatística, né, o método matemático estatístico, na maioria dos cenários ele não vai ser satisfatório, né? Se você aplicar puramente a regra de negócio de uma visão isolada, também não é a solução. Tem que haver o casamento dessas duas coisas, né? E mais do que isso, você tem que co-criar com essas áreas, né? Então, assim, cara, é chamar o cara de negócio pro teu lado e falar, cara, vamos aqui, ó, consigo desenvolver isso aqui vai ajudar você, né? E porque esse cara eles têm que estar comprado com essa ideia, né? Seguindo a linha que eu falei da precificação, vamos supor, você foi lá, coletou um monte de dados, entendeu o processo de venda e ok. Cara, foi lá e usou as técnicas que a gente tem de melhor do que há aqui pra gente usar e gerou uma mega inteligência ali para fazer precificação. Show de bola. O vendedor vai usar isso daqui? Cara, se ele não vai usar, teu esforço não serve para nada. A tua inteligência ela pode ser maravilhosa, pode ser aquela coisa incrível. Cara, eu fiz uma coisa que é muito louca, mas se ninguém usar não adianta nada, né? Então, esse cara ele tem que estar perto disso, porque ele tem que participar disso para ele falar, poxa, realmente
essa inteligência, esse algoritmo, seja lá o que for aqui, isso vai realmente me ajudar, né? Então ele tem que ver valor naquilo. Porque... Que é a ação final, né, Leandro? É o actionable insight, que se fala em inglês, que é dado acionável, né? Exato. Ou cálculo de churn de cliente, mas também se não for para ter alguma tipo de atitude, não vai servir para nada. Né? Exatamente. Você vai lá e faz um modelo preditivo de machine learning ali para prever cliente que vai cancelar, maravilhoso, 98% de assertividade, show de bola, né? As métricas tudo lindas e beleza. Ninguém olha para aquilo. A existência do modelo não retém cliente. Exato. Tá claro. Alguém tem que ir lá e fazer alguma coisa com isso. Ótimo exemplo. Entendeu? E uma das coisas que eu vejo para sanar isso, né, para ajudar isso, né, hoje eu tenho, por exemplo, um grande amigo que trabalha comigo, que ele faz muito esse meio de campo de UX, né? Porque se você parar para pensar, né, isso foi dito, cara, em alguns eventos e tudo mais, então não é uma percepção só minha, né? Mas o que a gente teve de mudança na inteligência artificial recentemente? Cara, não foram os métodos, não foram algoritmos que, cara, inventamos uma rede neural completamente nova que foge totalmente do que foi feito até hoje. Não. O que mudou, basicamente, por exemplo, vamos pegar o cara mais... o ícone central de tudo isso, né, que é o ChatGPT, que foi o que popularizou para todo mundo. É exatamente UX. Porque, assim, antes, o que a gente tinha? Cara, já tinha redes generativas. A gente já tinha algoritmo que gerava texto. A gente já tinha isso antes, só que era para pessoas que estavam no meio disso e que já tinham ali, não tinha interface para facilitar isso. Mas aí alguém foi lá, empacotou isso e deixou com fácil acesso ao usuário, né? Com fácil acesso a pessoas que não são exatamente da área. Deixou né? funcional a parada. Exato. Então, o cara técnico, né? Ele tem ali essa pegada, cara, meio acho que um pouco mais travada, dependendo do nível de senioridade dele. É claro que quando ele vai subir no nível de senioridade, cara, especialista, tal, ele naturalmente ele vai adquirindo essas soft skills que facilitam o trânsito disso, né? Mas quando você pega principalmente profissionais um pouco menos sênior, né? O cara, ele é muito focado no código, né? Cara, é o código, é a estatística, é o fazer ali, né? Mas ele não tem muito essa conexão com o negócio. E isso daí, por exemplo, né? Voltando lá para esse meu amigo, ele faz essa parte de UX que ele me ajuda muito nesse meio de campo, que é pegar o problema. Ah, legal, você tem um problema, Caio? Vamos lá, Caio e Gus, vamos sentar aqui. Ele faz esse intermédio, tipo, vamos lá, o que é dor para você? O que é... Eu até brinco com ele, que a pergunta que ele faz é tipo, cara, o que é sucesso para você nesse projeto? Então, assim, no final do dia eu tenho que te entregar o que para falar que, ó, ficou show, é isso aqui que eu preciso, né? E aí a gente faz essa tradução técnica do negócio pro técnico e do técnico pro negócio, porque o contrário também existe, né? Vai pegar um cara de negócio, um diretor de negócio, você vai chegar falando para ele de A ou C, de qual, de acurácia, É chinês, né? Não faz ideia do que você está falando e ele não tem que saber disso, né? Você tem que traduzir isso para ele em números que ele entenda o impacto da assertividade ou do erro do teu modelo no negócio, né? Então essa é uma das grandes dores aí, mas é uma das coisas que eu acho que você tendo uma pessoa que vai fazer essa comunicação, que vai fazer esse meio de campo, funciona muito bem. Legal. Maravilha. Aproveitando que você falou algumas funções aí do perfil de cientista de dados, eu queria saber mais de você, na sua visão, quais são os papéis e responsabilidades de um cientista de dados, e depois a gente pode até pegar um gancho e falar um pouquinho do processo histórico disso tudo. Posso pedir para ele falar de uma coisa antes, para a gente falar do cientista? Fica à vontade. Antes de falar do cientista, Leandro, quando falava-se em BI há 20 anos atrás, tinha aqui, pelo menos no Brasil, que espelha o ecossistema mundial assim, a figura do analista de BI. O cara que mexia com ferramental, ia lá na guerrilha, pegava o dado direto do sistema de produção e já gerava um dashboard. Sim. E veio se especializando isso ao longo do tempo, então o cara ele era meio que full stackeiro, e agora a gente tem as especializações, né? A gente tem o engenheiro de dados, o analista de dados, que seria mais esse cara ao final dos dashboards, e o cientista de dados. Para quem não conhece, eu podia explicar esses papéis hoje em dia? Claro. A gente está com essa crescente que a gente vem de dados e dessa área, está abrindo um monte de outras áreas, né? Posso até citar outras que vocês não falaram também, como por exemplo, vamos lá do início, né? Vamos traçar uma linha aqui, né? Do dado raw, do dado cru até o dado já pronto, né?
em uso no ambiente de machine learning, por exemplo. Então, assim, você tem o DBA voltado para a administração do banco de dados, tal, toda aquela atividade mais de operacionalização do treco todo, de fazer o banco de dados funcionar e manter no ar. Os bancos transacionais, de origem do dado, né? De origem. De vendas, banco comercial, financeiro, etc. Exatamente. E aí você vai para o BI. Então, o analista BI, ele já tem aquela... aí o analista BI já começa a criar aquele unicórnio, né? Vocês lembram quando falava do cientista de dados, criava lá um unicórnio, que era o cara conhecido de uma porrada de assuntos, né? O analista BI não foge muito, porque você tem o analista BI ali que ele faz a modelagem multidimensional, então é pegar, eu tenho lá, cara, 1 milhão de tabelas no meu ambiente transacional, lá no meu relacional, e eu vou criar tabelas fatos, data marts, data warehouses aqui, e eu tenho que fazer essa modelagem dimensional. Então eu já trago aqui, reduzindo a visão, né, em cima de métricas e coisas que a gente quer acompanhar. Essa é uma parte, modelagem dimensional. Aí tem um cara que vai fazer o ETL, que aí é o quê? É a carga mesmo. É pegar o ambiente daqui, né, os dados daqui, processar ele e carregar dentro dos cubos, né, dentro do data warehouse aqui e processar os cubos. Eu vou fazer o papel de chatão aqui. ETL é a parte que começa a transformação dos dados. Isso, que vem de extract, transform e load, né? Então, extração da origem, transformação, porque esse dado ele é processado para cá, né? Ele não vem na mesma granularidade. Então, aqui eu tenho a nível de registro, né? Então, por exemplo, transações, vendas, cara, todas as transações que foram realizadas ali, uma a uma, né? Para cá eu estou trazendo numa fato venda onde ela está processada e que ela já está agrupada, por exemplo, por mês, por semana, perfeito, né? Por dia, que seja, mas eu já tenho um nível de transformação no dado aqui, né? Então, assim, modelagem, ETL, aí tem um cubo, que aí você joga isso dentro de uma modelagem multidimensional ali que, cara, você pode pegar isso no Excel e algumas outras ferramentas, que é um cubo de 3 dimensões ali que eu consigo fatiar isso e olhar por 3 dimensões ali esses dados, né? Tá. E o Dash em si, né? Então, assim, começa por aí, né? Porque em alguns lugares um pouco mais organizados e tal, você ainda tinha uns caras um pouco mais separados, né? Então, assim, o cara que processa cubo, que faz Dash, é um cara. O cara que faz ETL, modelagem, é outro. Na maioria dos lugares é um cara só. O cara se vira com tudo, né? Raiz, né? Exato. Né? Que é o raiz, mas é o que acontece na maioria dos lugares, né? O cara termina fazendo tudo. Aí chegar no cientista de dados. Vamos no analista, vai no analista de dados. Então, o analista de dados é um cara que ele tem essa pegada de olhar o dado, mas não com o BI, porque, por exemplo, o BI está sempre olhando o passado. Então, eu estou olhando as minhas vendas em cima de uma tabela fato, que eu vou cruzar com ele dimensões, mas eu vou conseguir olhar para isso do passado. Isso não quer dizer que o meu presente e o meu futuro será igual foi o meu passado, mas eu estou olhando o que aconteceu no passado para poder entender. Né? Esse é o BI. O analista de dados ele começa a aplicar um pouco mais de estatística, um pouco mais de robustez nesse tipo de análise, ganhando mais terreno, né? E não sendo um pouco travado, né? Porque o BI você termina tendo alguns tipos de trava porque você está olhando em cima de fato. Então, pô, eu tenho uma tabela fato-venda, eu tenho uma tabela fato-churn, né? Aqui no analista de dados a gente já tem geralmente um dado mais aberto para poder explorar mais facilmente, né? É esperado conhecimento estatístico, né, mas não tão aprofundado, mas a gente tem um conhecimento mais estatístico aqui. A gente chega no cientista de dados. O cientista de dados é aquele cara meio unicórnio que a gente tem, que era a visão do passado, que na maioria das empresas ainda funciona assim. Né? Por quê? É um cara que conhece de estatística e matemática muito bem, é um cara que conhece de pesquisa e desenvolvimento, é um cara que conhece de engenharia de software, é um cara que conhece de machine learning, ele conhece de muitos assuntos ali, por isso que tem aquele centrinho ali que forma um unicórnio, né? O cara conhece uma porrada de coisa, tá? Isso, na maioria das empresas, funciona assim, porque esse cara, ele pega o dado lá da base, ele faz o processamento que ele precisa, a análise, a pesquisa, tudo mais, ele treina o modelo dele, ele coloca esse modelo em produção, ele monitora esse modelo, ele sustenta esse modelo, quando precisa retornar, ele retreina esse modelo, vira um filho, né? A maioria dos lugares é assim. Aí a gente começou a criar coisas novas, né? Por quê? Cara, você começa a ver que esse ambiente não é sustentável, né? Eu vou ter um cientista de dados aqui, o cara colocou 3, 4, 5 modelos em produção, daqui a pouco ele só faz sustentação desses modelos, ele só monitora e sustenta esses modelos, dependendo do seu ambiente. Entendeu? Então,
criou-se a área de o engenheiro de machine learning, né? Que é o cara que ele operacionaliza esse trap todo, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu cientista de dados, recebi a minha base de dados aqui bonitinha e tal, trabalhei o meu modelo, fiz toda a pesquisa, tudo bonitinho, modelo treinado, validado, eu passo para esse time, ele operacionaliza, né? Porque aí ele vai conectar todos os pipelines de dados em cima desse modelo, vai dar escala nesse modelo, vai colocar lá num Docker, numa API que seja, e vai, aí assim, passei a responsabilidade, está nesse time é responsável por manter tudo isso funcionando, né? E o engenheiro de dados, né? O engenheiro de dados eu costumo dizer que é o DBA 2.0, né? Porque é o cara que, assim, eu acho que é uma evolução, na minha opinião, tá? É uma evolução natural, né, do cara, porque assim, o DBA ele já movimenta dados de um ambiente para outro, ambiente de desenvolvimento para homologação, produção, ele faz algumas coisas nesse sentido já. Aqui eu estou movimentando dado de um ambiente para outro, por exemplo, né, eu vou pegar os dados lá dos meus bancos de dados e vou movimentar aqui para o meu data lake, né? Uhum. E aí aqui é uma ingestão de dados, né, que a gente chama, não é um ETL necessariamente. Por quê? Eu não tenho transformação. Geralmente eu trago meu dado raw, meu dado cru, né? Só estamos dando dados de lugar. Exato. Para ter um ambiente onde eu tenho os dados concentrados ali, né? Mas por que eu trago ele no formato raw, né? Por que eu trago ele cru? Justamente porque na parte de machine learning e na parte de ciência de dados de modo geral, né? A gente quer o dado cru, porque assim, eu preciso criar eu tenho uma etapa que é a etapa de feature engineering, então criação de features ali para o meu modelo. Uhum. Cara, eu preciso criar isso de uma maneira que seja boa para o meu modelo. Qual é essa maneira boa? Não sei, não existe receita de bolo para isso. Então, eu tenho que pegar o dado, tenho que trabalhar ele e chegar no melhor formato. Se eu recebo ele já processado, por exemplo, como vem no BI, eu perco um pouco né, de conseguir fazer isso, né? Então, tem um engenheiro de dados que faz esse meio de campo aí, né? Falamos de vários perfis, então, né? Pois é, tá especializado. Passamos do DBA, analista de dados, engenheiro de machine learning. Você falou que comenta que é um perfil novo, né? É um perfil mais novo, nem toda empresa dispõe desses recursos hoje. Aqui só lugares que estão mais maduros, né, que tem um nível de maturidade que já conseguiu trazer bastante retorno com isso, que consegue, né? E tem volume também, né? Porque você tem um monte de modelos ali sendo colocados em produção o tempo todo, cara. Você precisa ter uma equipe para fazer só isso. E a atuação dele se enquadra nos conceitos de POPs, não é isso? Tem os exato. DevOps para sistemas transacionais, né? Questão de pipelines de compilação e CI/CD. E no Data a mesma coisa. Tem o DataOps de forma mais, olhando um pouco mais para o BI, assim, por assim dizer. Mas o MLOps, Machine Learning Operations, para questões de Data Science, né? Exatamente. Tá bom. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente fala de dados e agilidade? Porque os times de desenvolvimento em geral já tem uma dinâmica de agilidade mais cartesiana, por assim dizer. Os devs pontuam história de usuário, que são grumadas ou refinadas pelos product owners. Isso vai para um downstream, onde eles fazem o desenvolvimento dentro de uma sprint, que é testado pelo QA, simplificando aqui. No dado é um pouco diferente, parece que essa pontuação de história e do esforço tem um grau de incerteza maior. Assim, quanto tempo vai demorar para fazer uma extração de dados ou uma análise? Isso tem uma incerteza maior. E aí tem esses outros approaches, seja trabalhar com Kanban, com CRISP, que é mais relacionado a dados, né? Como é que você vê isso? Então, cara, esse é sempre um cenário assim, bem complexo, né? Porque você não pode seguir o ágil assim, 100%, porque ele não encaixa bem pra gente, né? E eu acho que setar a expectativa é uma das melhores coisas aqui, porque assim, sabendo dessa incerteza que a gente tem que, né, eu não tenho exatamente a certeza, por exemplo, se você pegar um dev lá e falar, cara, preciso que você faça um back-end que atenda a essas regras aqui. O cara chegar lá no final do sprint, você consegue validar aquilo se está feito ou não, né? Perfeito. Para nós, né, o primeiro passo que a gente faz é a exploração do dado, né? Então, cara, a análise exploratória é o que a gente faz inicialmente em qualquer coisa, né? Eu preciso conhecer esse dado, eu preciso tirar insights dele, eu preciso saber o que eu tenho que tratar nele, o que eu não tenho. E isso é uma etapa que pode demorar aí, cara, sei lá, pensando em sprints de 2 semanas aí, mais ou menos,
cara, umas 2, 3 sprints pode acontecer. Né? Conhecer o negócio que está manifestado ali no dado. Né? Exato. Só que isso, por exemplo, não entrega valor nenhum para o negócio. Né? Então o negócio, você pegar o stakeholder lá, o cara que está solicitando o projeto, você vai falar para ele, cara, gastei 3 sprints aqui. E eu falo, tá, legal, o que você tem? Cara, não tem nada. Tô conhecendo bastante o dado. Conheci bem agora a sua base. Que bom. Né? O cara fica, tipo, cara, esses caras estão fazendo nada, né? E na verdade, para nós, né, para quem está desenvolvendo o projeto, isso é essencial. Entregam muito valor para nós. Para o negócio, nem tanto. É como se fosse um advogado tomando conhecimento de um processo. Exato. Enquanto ele está só lendo, parece que ainda não gerou nada, mas ele está internalizando aquele conhecimento. Né? Exatamente. Então, assim, para nós, esse é o primeiro problema, né? Que você tem que setar muito bem essa expectativa. A segunda expectativa que eu digo que a gente tem que setar é que a gente não pode assumir compromisso com... Podemos assumir o compromisso de fazer, mas nunca de resultados, né? Porque uma vez que, só relembrando, né? A gente tem lá, por exemplo, no desenvolvimento de software. Então você tem regras de negócio, você tem o desenvolvimento dessas regras no código que gera dados. Quando a gente fala de machine learning, a gente está falando o contrário, né? Eu tenho dados, o nosso algoritmo de machine learning ele vai criar regras em cima se baseando nesses dados e vai sair aqui uma regrinha onde ele pode classificar um cliente como churn, como não churn e assim vai. Né? Claro. Agora, e se não tem dado suficiente? E se o dado não é representativo? Né? Então, assim, tem vários fatores aqui que eu não posso falar que eu vou fazer um modelo com 90% de assertividade. Né? Posso falar que eu vou fazer um modelo. Agora, que eu vou alcançar determinada assertividade, eu não posso. Né? E para testar, você tem que fazer. Exato. Né? Você tem que sair fazendo. Exatamente. Não depende da uma acurácia de mercado de um modelo, porque tal vendor tem um algoritmo bom de churn, por exemplo. Exato. Mas vai depender da qualidade do seu dado, se você tem todo o dado, todos os campos necessários e tudo mais. Né? Exatamente. Você já começa com um caso de classificação, por exemplo, né? Falando do churn que a gente comentou. É normal você chegar nas companhias, o cara tem um churn pequeno, né? Então você pegar lá em percentual, o cara tem um 5% de churn, né? 3% de churn, 2% às vezes. Então, é natural. E aí você vai pegar essa base para fazer o treinamento do teu modelo, ela tem esse comportamento. 2% de clientes que saíram, 98% de clientes ativos. Cara, desbalanceamento muito puxado na base. Né? É uma situação boa ter churn baixo, mas por outro lado, para fazer um cálculo de churn, você tem pouco dado. Né? Exato. Aí você tem que começar a estressar esse modelo, pensar em dados artificiais, entendeu? Pensar em alternativas para poder lidar com esse desbalanceamento. Né? E aí, isso daí já é o primeiro problema que você olha e fala, talvez aqui eu já não consiga ter um modelo tão bom, porque eu não tenho o comportamento que eu quero prever, ele é muito pequeno dentro da base. Né? Tá claro. E aí, geralmente, a gente trabalha com sprints, então, assim, eu mesmo trabalho com sprints ali, 2 semanas mais ou menos, né? Tento seguir o máximo possível ali do ágil, né? Mas sempre setando essa parte, por exemplo, não posso ter sprints muito curtas, porque é um trabalho que, sprint de 1 semana, por exemplo, eu vejo ela pouco produtiva, né? É um tempo pequeno pensando no trabalho, porque assim, geralmente são trabalhos mais longos, que eles demandam mais tempo. Então, falei lá da análise exploratória, poxa, cara, você vai pegar 2, 3, às vezes 4 sprints para fazer uma análise exploratória, né? Dependendo da base que você tem. E essa é a parte que a gente gasta mais tempo. Então, posso pegar e desenvolver o meu modelo em 1 mês, né, em 2 sprints? Legal, dá para fazer. E depois disso? Né? Eu tenho um acompanhamento, então assim, vamos subir em produção, no ambiente que a gente vai acompanhar, vamos estar sempre próximo do modelo. Então, dá para usar, sim, mas exige algumas adaptações ali para a gente ir seguindo, né? Até o próprio CRISP-DM que você citou, né, tem aquela adaptação dos 2 primeiros passos dele, né, que é o entendimento do negócio e o entendimento dos dados. Ali já em muitas consultorias que eu trabalhei, aquela primeira fase do CRISP-DM é um inception. Perfeito. Né, que é já justamente assim, cara, esquece que eu não vou fazer código por enquanto. Eu vou chegar aqui e eu quero entender esse problema, aonde dói, né, o que você tem de dados aí para passar para a gente, como é que eu vou te entregar isso. Então, assim, a gente vai gastar aqui 2 semanas, muitas vezes 1 mês, dependendo do problema, entendendo muito bem esse problema, para depois eu começar a trabalhar com dados. Né? Então, pensando aqui, quando vocês estavam falando, em teoria falta um pouco de previsibilidade quando o assunto é projeto de dados.
ou não, vocês podem me corrigir se estiver errado, mas do lado do cliente, né, pensando como consultoria ou pensando até como fornecedor de alguma ferramenta de dados, como que eu trago, por exemplo, na linha que vocês comentaram, eu não consigo estimar um projeto de dados, por exemplo. Como é que eu trago um pouco mais de previsibilidade para esse processo? Ou não é possível trazer uma previsibilidade? Tem alguma linha racional que não seja um chute, né? Não adianta a gente falar. E os clientes falam, me estima aí. Porra, não... Cara, tem coisa que não dá, tá tudo bem. Não, antes do Leandro responder, tem algumas workloads que são mais fáceis de se prever, né? Como um trabalho de engenharia de dados que é mais movimentação de dados ou uma ingestão. Perfeito. No segundo momento, com maior grau de incerteza, é criar um dashboard que talvez tenha transformações no dado. Né? Não é só movê-lo, eu vou ter que transformar enriquecimento de dados. E na ponta da maior incerteza, acredito que seja o Data Science, onde está sempre com a pega de P&D, né? Que aí já está na experimentação, no teste, na validação de hipótese. Mas sempre teremos a incerteza, aí fica o desafio, né, Leandro? Sempre teremos essa incerteza aí, e principalmente pensando em retorno sobre isso, né, desse tipo de projeto, tem sim formas de você fazer isso, né? Só que a maioria dos lugares não fazem, tá? Porque os projetos vêm a toque de caixa, né? Tipo, cara, preciso disso, preciso para ontem, né? Porque o cara ele quer se preocupar em ter um modelo de machine learning quando o gato subiu no telhado e ele quer resolver o problema do dia para a noite. Né? Mas, por exemplo, em alguns lugares que eu trabalhei, nós tínhamos, por exemplo, nessa etapa de inception, a gente voltava para casa depois disso e voltava para o cliente dizendo como é que ia ser como que a gente ia fazer, né? Então o nosso go-to-market, tipo, cara, eu vou chegar aqui com essa pirâmide de consultores e depois disso nós vamos ter esse acompanhamento e o que a gente tem de retorno esperado é esse aqui, né? Por quê? Se você pensar assim, churn de clientes, né? Cara, eu posso pegar e falar que quem vai cuidar disso daqui? Quem vai, quando eu pegar o meu modelo gerar a predição de churn, quem vai atuar nos clientes? É fulano, ciclano, tem um time de, 20 pessoas que vai fazer isso. Legal. Qual que é a produtividade desse time? Como é que ele consegue trabalhar? Ele consegue, né? Imagino que se não for uma empresa nova, já existe esse processo hoje. Né? Então, se essas pessoas elas já trabalham retendo clientes de alguma maneira. Qual que é a taxa de sucesso disso? Então, assim, você já tem uma taxa de sucesso. Legal. E uma produtividade que eles fazem. Você vai colocar isso em cima do seu modelo. Então, poxa, meu modelo está colocando 100 clientes em risco ali. O time consegue atender 20. E a taxa de sucesso dele é de 10 clientes no mês. Legal, você consegue projetar isso daí. Só que na maioria dos lugares não se dá o trabalho de fazer isso. Entendeu? Então, mesma coisa, vou fazer um algoritmo para fazer pricing. Legal. Cara, qual que é a tua conversão hoje? Né? E como é que pode ser a tua conversão seguindo esse preço novo e como é que pode ser o teu retorno com a tua ROI em cima desse preço novo que está sendo gerado. Perfeito. Né? Porque aí você traz a coisa para... Você traz as pessoas para dentro do problema. Né? Porque assim, pensando lá no precificação, você traz para o vendedor, fala, cara, neste cliente aqui, né, de repente você pode colocar um over no preço dele, porque ele está disposto a pagar mais. Mas tem um vendedor embarcado aí como persona. Exato, porque para ele é bom, entendeu? Só que você tem que trazer ele para o jogo. Você tem que trazer ele para dentro desse cenário para ele saber o porquê. Não é só, cara, segue o preço aí, ponto final. Né? Eu vejo que falta muito isso, né? Para poder olhar o retorno desses modelos e conseguir trazer quantificar melhor a coisa aqui. Legal. Falando de modelos, Leandro, como é que você vê esse crescimento hoje do Everything as a Service e principalmente do AI as a Service, né? Que a gente está tendo players grandes do mercado entregando algoritmos estado da arte para as pessoas utilizarem. Linguagem generativa é o exemplo agora, de ChatGPT que está mais popularizado, mas tudo que é modelo de churn, de previsão, acredito que a tendência vai ser sempre o melhor do mundo se sobressair e ser oferecido as a service. Será que isso mata a profissão do engenheiro, do cientista de dados, ou é só uma adaptação que ele vai ter que ter também? Cara, eu acho que isso aí é o futuro, né? Acho que não tem como escapar disso, porque se você olhar para tudo que a gente viu aí nesse cenário de cloud e as services de modo geral, tudo deu muito sucesso, né? Deu muito bom. Né? Então, eu vejo como uma grande evolução que a gente vai ter.
E é ótimo, cara, porque assim, qual que é o custo de eu treinar um modelo, por exemplo, se eu for treinar um LLM em casa, cara, em casa que eu digo uma empresa, né, cara, é altíssimo. Para você ter um LLM de qualidade, você vai gastar muito dinheiro. E todo o trabalho prévio de captura de dados, né, para ter a massa. Exatamente. Então, assim, se eu puder ter algo que, cara, tá pronto lá, eu pago pelo consumo, cara, é muito melhor. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso como sendo algo que realmente a ideia é que cada vez mais a gente vá nesse cenário, vá nesse caminho. Né? É porque eu vejo hoje de forma muito pulverizada o cientista de dados tendo que preocupar, aquilo que a gente acabou de falar agora, tendo que entender o negócio, mas também tendo que entender detalhes e minúcias de algoritmo, de classificação, de clusterização, método estocástico, e talvez essa parte ele pode deixar com os big players e ele voltar para dentro de casa, né? Pegar o dado da empresa e traduzir, prepará-lo para esses grandes modelos, talvez. Exato, exatamente. Então, assim, porque tem uma parte que do cientista de dados assim que na minha opinião não dá para perder. Não tem como automatizar, não tem como fazer. Porque assim, vamos lá, 4 anos atrás, ouvia-se muito falar, né, de AutoML. Perfeito. Então a galera começou a empacotar as técnicas de machine learning e jogar dentro de alguma coisa e, cara, aquele testezão, aquele software, né, tranquilão, que assim, pô, pega uma variável, ela é contínua numérica, beleza. Como é que tá a distribuição dela? É anormal, maravilha. Tá com uma técnica de estatística ali para normalizar o dado. Pô, eu tenho um dado faltante aqui. Cara, joga uma média aí dentro, joga algum outro dado aí dentro, beleza. Pô, tem uma variável categórica, né, vamos lá, faço um routing code nela aqui e segue a vida. Ele ia testando várias técnicas e mandando ver. Funciona? Funciona. Né? Só que aí, por exemplo, eu perco a parte do negócio. Um exemplo que eu gosto de dar, inclusive eu falo isso nas minhas aulas, vamos lá, você tem 100 mil clientes, né? E você está fazendo sua pesquisa de NPS. Tá? É normal você fazer uma pesquisa de NPS com uma amostra da tua base de clientes, então você entrevistou 5 mil. Tá? Legal. E aí você, como cientista de dados, você quer analisar todos os dados, você não vai analisar os 5 mil, você quer analisar todo mundo junto, você vai fazer um modelo preditivo, você vai botar todo mundo lá dentro. Você precisa inferir uma nota para os outros 95 mil. Né? Geralmente não é normal essa distribuição, mas vamos dizer que essa distribuição de notas do teu NPS é normal. Né? Então, só a nível de exemplo, dos 5 mil, que a nota vai de 0 a 10, você tem uma distribuição normal dela. Automaticamente você tem média, moda, mediana, tudo ali no 5. Tá? Beleza. É correto você ir lá e colocar 5 para os outros caras que não tem nota? Em tese, a média, ela generaliza uma população. Então, sim. Pelo NPS, pela regra de negócio, é viável? Não. Por quê? Porque 5 é detrator. De 0 a 6 é detrator. Então é aquele cara que ele não gosta da empresa, ele não gosta do serviço. 7 e 8 é o cara neutro, 9 e 10 é o cara promotor. Então, assim, pela estatística, 5 é válido. Pela regra de negócio, jamais você deve fazer isso. Então você percebe que claro. Como que você vai empacotar isso dentro de um modelo? Né? Puramente estatístico, né? Puramente estatístico, não dá. E assim como, esse é um exemplo de NPS, mas assim como esse dado, cara, tem muitos dados que a gente faz isso, né? Eu estive com uma empresa que eu trabalhei, eles estavam investindo muito na parte de AutoML e eu fui um cliente fazer uma demonstração disso. Ele pegou... A gente estava tentando prever tempo de atendimento. Então, assim, o paciente chegava no hospital, fazia um check-in, né, pelo aplicativo lá e tal. Então, assim, toda a consulta aqui para passar e aí dá uma estimativa de tempo. Ó, você vai ficar 12 minutos para você ser atendido. Né? Legal. Cara, dentro desse AutoML, ele pegou o prontuário do médico, o ID do médico, com o ID do paciente, e fez uma operação matemática lá, que eu não lembro se ele multiplicou, eu sei. Ele fez uma operação matemática entre os dois IDs. Né? Então, assim, eu teria que ter o ID de identificação, mas, assim, por exemplo, o médico, né, é interessante identificá-lo, porque eu tenho médicos que demoram mais, médicos demoram menos e tudo mais. Por que ele fez isso? Porque para ele é número. Se é número, eu posso fazer uma operação matemática. Só que assim, olhando, para quem olha daqui,
para aquilo, fala, cara, isso não faz o menor sentido. É um dado interno do sistema. Né? Entendeu? Então, eu vejo com bastante ceticismo essa parte de acabar, por exemplo, com a carreira do cientista de dados, que o pessoal fala muitas vezes, né, de tipo, o ChatGPT, não sei o que, vai acabar, porque, cara, não é bem dessa forma, né? Existe uma parte aqui da criação dessas features que exige muito mais do que a estatística, puramente. Né? Legal. Ô, Leandro, a gente falou agora de ChatGPT, a gente está se falando muito de Data as a Service, né, Self-Service BI e tudo mais. Que outras tendências você vê ganhando tração aqui no mercado nacional? Cara, essa parte da IA de modo geral, eu acho que é uma grande tendência, principalmente a generativa, porque agora o povo quer encaixar a generativa em qualquer coisa. Né? Até onde não cabe, né? Mas, por exemplo, essa parte do as a Service eu acho que é uma das grandes tendências que a gente tem para frente. Sim. Principalmente tendo em vista, né, o que nós precisamos hoje, por exemplo, para fazer modelos como esse. Né? Isso foi em tudo que é lugar, né? Porque se você vê lá, cara, redes convolucionais, né, outros tipos de redes que a gente tem para poder fazer trabalhos mais específicos, a gente também tem elas ali treinadas, prontas. A única diferença é que isso, por exemplo, ninguém se interessou tanto por redes, não fez esse boom, né, que fez o ChatGPT para redes convolucionais, por exemplo. Mas a gente já tem essas redes, por exemplo, treinadas com ImageNet, que, cara, classifica mais de 1000 classes, faz um monte de coisa, e a gente consegue, inclusive, fazer um transfer learning dela para outros domínios, né? Só que não caiu no gosto do povo do mesmo jeito que é o ChatGPT, que é a única diferença, né? Então, mas acho que esse as a Service da inteligência é o que vai vir mais para frente. Vai vir não, né? Já está vindo aí como uma grande tendência para a gente ficar de olho. Não sei qual é o termo técnico exatamente para explicar isso, mas tem alguma lógica isso? E por que isso está acontecendo? Se está acontecendo mesmo, né? Cara, na verdade não é que está ficando burro, né? Eu acho que as pessoas começaram a botar o pé no chão, na verdade. É só isso. Né? Porque assim, o que é um modelo generativo, cara, como o ChatGPT? Ele é um modelo que ele prevê o próximo token, a próxima palavra. Ele é um modelo que ele é feito para isso. Então assim, dado você pede para ele gerar alguma coisa ali, ele vai, né? Cara, diversas vezes rodando ali a sequência dele para prever a próxima palavra. Ele é basicamente um empilhador de palavras, entendeu? Muito bom, sim. Não estou tirando o mérito dele de forma alguma, tá? Mas ele não é inteligente como as pessoas acham que de fato é, né? Porque vejo muita gente falando que é uma coisa assim, cara, grandiosíssima, e que na verdade, cara, nós estamos na versão 4 agora do algoritmo, ele existe desde a versão 1, entendeu? E então assim, as pessoas começaram a cair na realidade, na minha opinião. Perfeito. E também tem o lance do aprendizagem por reforço. Por quê? Porque ele é um algoritmo que ele aprende com a interação. Então, por exemplo, se ele te dá uma resposta correta, mas você vai lá e fala para ele que está errada, isso volta para a base dele. Né? Não quer dizer que o cara vai mudar a resposta por causa disso, mas ele está recebendo um reforço negativo. Né? Então tem esses dois lados. Né? O lance dele ser um algoritmo que ele cumpre muito bem a função para que ele foi feito, tá? E isso não envolve uma inteligência emocional, uma inteligência afetiva, uma inteligência que ele vai considerar diversos fatores ali. Ele tem uma base de conhecimento grande e ele está inferindo sobre isso. Perfeito. Né? E também tem essa parte das pessoas estarem interagindo e devolvendo conteúdo ali para ele. Então, assim, esse feedback, cara, às vezes pode até ser negativo, justamente porque ele funciona muito bem se você souber usá-lo. Né? Então, por exemplo, se você pegar outras redes, aí, por exemplo, Midjourney, entre outras, né, de imagens também, então tem aquela turma de que, tipo, cara, faz tipo um resumo para mim de alguma coisa, cara, não rola, não vai ficar legal,
você tem que ser direto, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro naquilo que você quer. Em ambas essas redes aí, quanto maior a clareza que você der para ele, melhor será o resultado que você vai receber. Então tem todo esse contexto, né, de tipo, o cara tá errado, mas olha como você perguntou, olha o que você pediu para ele, você não foi claro o que você pediu, como é que você quer uma resposta clara, né? Então tem todo esse lance aí dentro que envolve esse tema, né? Pô. Tá, Leandro, me diga uma coisa, para quem está iniciando na carreira, ou alguém que já é de TI e quer entrar no mundo de dados, tem algum caminho ali para quem quer dar os primeiros passos antes de chegar no Data Science, em questões de modelagem de dados, mundo de BI, o que você recomendaria? Desculpa te cortar, aproveitando, mas a opinião do Leandro é bem importante, porque agora ele né, desde 2021 ele vem dando aula aí. Informação, né? Estou sabendo disso, então a opinião, além de um cara do mercado, né, acho que vale destacar isso, uma universidade que está com um cara dando aula, que é do mercado. Então, além de um profissional, do coordenador, agora também a opinião de um professor. Boa. Cara, eu vou elencar que é a primeira coisa, o portfólio, acho que é a primeira coisa, né? Então, o profissional de dados hoje, vamos dizer de skills aqui, cara, tem que conhecer estatística, então, né, inevitavelmente ali a parte de ciência de dados, o cara tem que ter um conhecimento bom de estatística, tem que saber trabalhar com dado, né? E saber trabalhar com dado, o que é? Cara, é você saber usar o dado para isso, entendeu? Saber que não é você aplicar um método e beleza, apliquei o método. Não, você tem que aplicar o método com objetivo. Então assim, cara, o que você quer fazer com isso? Aonde você quer chegar, né? Então se provocar, né? Provocar ali o projeto, né? Então assim, tem que ser um cara que ele está interessado em resolver o problema, né? Legal. E não preso a método, tá? Porque às vezes eu vejo muitos lugares por aí que o cara quer fazer cara, eu quero fazer uma inteligência artificial, né? Eu já separei um budget aqui para você contratar lá muitas horas de GPU na AWS para rodar lá. E aí você vai ver uma mediana resolve o problema do cara. Perfeito. Então saber conhecer da estatística para você se aprofundar no problema e saber resolver o problema e não ficar preso ao método, tá? Então assim, conhecimento de estatística, né, necessário. Linguagem de programação, alguma coisa, Python, R, né, um básico de SQL ali é sempre bem-vindo, tá? Então eu diria que seria isso aqui é o basicão, e você consolidar isso dentro de um portfólio. Perfeito. Tá? Podemos botar modelagem de dados também, pro dev e modelagem, aquela básica ainda, né? De chave estrangeira. É bom. Para ver se sempre vai ter um SQL, né? Sempre vai ter, não esquece. Você não sempre vai se deparar com um SQL pela frente. Legal. Entendeu? Não tem como fugir. Tá? É bom também essa parte de modelagem, tá? E assim, a importância do portfólio, né? Eu friso muito isso para meus alunos, né? Então assim, dentro das minhas aulas eu dou uma aula em GitHub e procuro trazer para eles assim, cara, vamos lá, os exercícios que eu passo, as coisas que eu passo, bota no teu portfólio com as tuas conclusões, porque isso daí é vitrine, né? E por que é importante? Cara, nós temos muita coisa na área de dados, muita coisa na estatística. Então, com certeza, se eu sentar com outra pessoa que trabalha com ciência de dados também, é muito provável que ele diga que ele está usando alguma coisa que talvez eu não conheça, talvez eu não lembre, e que eu fale de algo que ele também não lembra e não conhece, né? Porque é muito amplo, né? Então, assim, você materializar isso em alguma coisa é um primeiro pontapé para uma entrevista, porque a pessoa fala, cara, o cara sabe fazer a coisa acontecer aqui. Nem que seja de um Jupyter Notebook, não é isso? Exato. Ele já tive que ter o dado, o código já misturado com o resultado, né? Para referência futura também. Exatamente. Só, de novo, eu fazendo papel chato aqui de leigo. Jupyter Notebook. O que seria? Só para a gente se Vou deixar o Leandro responder. O Jupyter Notebook é a nossa plataforma de desenvolvimento, né? De estudo, praticamente, tá? A diferença dele, por exemplo, para você pegar alguma outra interface aí, próprio VS Code, né? Então, VS Code, vamos supor, eu vou fazer uma aplicação. Estou fazendo um desenvolvimento de um software em VS Code, em Python. Você vai ter lá os seus arquivinhos .py, são executáveis Python. Né? Então, ele tem código lá que ele vai, né, fazer toda a lógica, a coisa toda acontecer ali. No nosso cenário, lembra que a gente está fazendo um cenário de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, eu não estou fazendo código fluido ali, tipo,
Cara, pega o dado, faz isso, treina o modelo assim, assado, e e bota lá na API. Lá no final, quando tudo estiver pronto, eu tenho isso. Mas, por enquanto, eu não sei aonde eu vou chegar. Então, eu tenho que usar aqueles blocos, né? Então, o Jupyter Notebook ele é separado por blocos de código. Então, por exemplo, eu peguei o meu primeiro bloco de código, fiz a leitura do meu conjunto de dados. Legal. Eu apresentei ele aqui embaixo. Então, ele já apresenta o resultado na célula, embaixo da célula. Então, eu consigo olhar o meu dado e ver que, tipo, poxa, eu fiz uma leitura do arquivo e ele veio corrompido, eu usei um separador diferente e ele está separado por ponto e vírgula, eu coloquei vírgula, então bagunçou o dado. Consigo subir lá e arrumar, né? Ou, por exemplo, eu fiz um gráfico, né? Treinei o meu modelo. Então, só treinei o meu modelo e vi as variáveis que são importantes. Poxa, eu fiz uma transformação lá em cima e essa transformação ficou ruim. Eu vejo que virou uma variável de fuga, por exemplo, no meu modelo. Eu posso voltar lá em cima, alterar isso e rodar dali para baixo e seguir essa alteração, porque é uma pesquisa, é um desenvolvimento ali que não estou desenvolvendo contínuo, né? Então eu posso ter que alterar alguma coisa ou outra, né? Então por isso que ele ajuda a gente, né, nesse sentido de ter essa separação por blocos. Legal. Bacana. Desculpa atrapalhar, hein? Não era isso. A gente falou de início de carreira, acho que a questão de portfólio então faz bem. Boa. Eu queria aproveitar e pegar o gancho sobre início de carreira. Eu participo, né, você sabe o histórico de formação, está muito em mim isso, de ajudar as pessoas na entrada na área de tecnologia. Eu lembro que você fez uma outra faculdade sobre dados, se não me engano, ou você fez... Fiz FIAP, que é Banco de Dados e BI, e tem especialização em Ciência de Dados e Mackenzie. Legal. Hoje, a pessoa que quer dar os primeiros passos antes dele conseguir criar um portfólio. Entendo que o portfólio seus alunos vão fazer ali na aula, mas hoje quais são os cursos aí que tem disponível para quem quer ingressar na área de casa? Seja como, talvez não sei se posso generalizar a área de dados como um todo, mas os perfis mais comuns aí, engenheiro de dados, o BI ou cientista de dados. Cara, tem uma riqueza muito grande de conteúdo nessa área, né? Tem muita gente produzindo conteúdo, isso é muito bom. Então, por exemplo, tem alguns cursos gratuitos aí, por exemplo, de Python para Data Science, por exemplo, que eu gosto bastante. Curso livre. Curso livre. Perfeito. Né? Então, que você vai lá, curso de 72 horas ali, que é bastante completo, que você consegue pegar, cara, boa parte estatística, mas bastante parte de código, né? Legal. E a parte do código Python, por exemplo, vai te ajudar, cara, seja para cientista de dados, para analista de dados, para engenheiro de dados, porque você vai fazer muita ingestão usando isso também, né? Então, ele termina sendo uma coisa bem híbrida, né? Você consegue transitar em várias áreas ali com esse conteúdo de Python. Né? Legal. Eu tenho essa visão que a gente vê em literatura estrangeira, na internet, que o Python e a linguagem R, né, impede igualdade, mas no ecossistema nacional é muito mais Python. Eu tenho essa visão. Tem empresas que têm áreas de ciências atuariais, com estatísticos, ou na universidade usa-se muito linguagem R, é verdade, mas no dia a dia das corporações, pelo menos privadas, é mais Python, né? É mais Python. O R ele é uma linguagem um pouco... Ele é complexo, né? Então eu trabalhei bastante tempo com R também. Eu acho ele mais complexo, porque não se parece com nada, não lembra ninguém. É uma linguagem bem diferente, né? E eu acho ele pouco escalável. Perfeito. Acho que depois do estatístico raiz ali, com análise exploratória, vai muito bem, mas o Python ele não é só machine learning, nem só data science, né? É mais propósito geral, né? Então você consegue fazer qualquer coisa com ele. Além eu acho que só complementando a resposta do Leandro, para entrar na área, qualquer ajuda, às vezes um caminho mais tortuoso também ajuda. Se focar em alguma ferramenta também ajuda. Por exemplo, o Power BI. Tem gente que é a primeira, que já manja de trabalho do escritório ali com Excel, com Office, e o Power BI é o primeiro passo para entrar numa área de dados. O importante é que manter a humildade e não achar que aprendeu tudo ali, já só por conta do Power BI, né, Leandro? Exato. Porque o Power BI é uma ferramenta muito boa e ele tem uma cara de Excel, né? Então facilita bastante a vida. E dentro dele tem funções estatísticas também. Então, assim, você termina que você consegue entregar muito valor ali com uma ferramenta bem bacana, acho que de mais fácil acesso e bem simples de usar, né? Eu acho ele bem tranquilo, bem legal de usar. Legal. O que eu ia comentar do Python, a explicação dele ser, acho que você deu a deixa agora no Brasil ser mais popular, eu acho que tem a questão da facilidade de aprendizado, né?
se aprende mais rápido. E tem muita coisa construída pronta em Python, né? Tem muita coisa, muitos frameworks. Reutilizável, né? Tem muitos frameworks, muitas bibliotecas prontas. O R, se duvidar, tem até mais. Acho que esse era o ponto. Para mim era o Python. Eu sinceramente, eu não tenho esse número para dizer qual que tem mais. Não, mas só de você trazer dessa disputa, já acho que já é um modificador. Mas eu acho que o R, se não tiver ali, se não tiver mais, tá ali bem próximo, né? Legal. Então elas estão num nível bem muito próximo, né? Justamente porque o R, ele vem é a linguagem que o estatístico usa lá no curso dele, matemático, entendeu? Então assim, enquanto o Python ainda não estava no jogo, o R já estava nesse jogo aí faz tempo. Legal. Entendeu? Então tem todo esse lance. Só que, por exemplo, o Python ele é mais escalável, entendeu? Hoje, por exemplo, se você pensar que você vai fazer um modelo ou uma análise, por exemplo, e, cara, você quer entregar isso num frontzinho simples, né? Você usa um Streamlit, uma biblioteca simples do Python ali, você consegue, mesmo não tendo habilidades de front-end, né? Você consegue fazer algo para ter uma entrega, vamos dizer assim, uma POC, um MVP, né? Que tangibiliza a tua entrega. Né? Não que o R não tenha, o R tem o Shine lá que ajuda bastante nesse sentido. Mas eu, por exemplo, vejo níveis de qualidade diferentes. Prefiro Python, tá? Aí vou deixar aqui para não gerar nenhum hater, né? É minha preferência pessoal, tá? Desafios éticos. O que você tem visto desse assunto? Na sua opinião, quais são os limites? E depois acho que naturalmente a gente pode caminhar para um papo sobre regulamentação. Mas eu queria saber a sua opinião sobre ética em machine learning, data science, etc. e tal. Cara, aqui é um ponto que ele é bem sensível, né? Porque assim, quando você fala de limites éticos, ele encaixa para muita coisa, né? Desde B2B, B2C. Então, B2C acho que é um problema maior, né? Porque você tá usando dado ali que pode ser sensível, né? Inclusive dado que pode gerar um viés que não é legal no seu modelo, né? E isso, por exemplo, é o tipo de coisa que nas minhas aulas eu falo muito, prego muito, né? Essa questão de dado pessoal. Porque assim, você vai fazer um modelo preditivo. Cara, o gênero importa? Na maioria dos cenários eu vou dizer para você que não. É uma feature que ela não vai ter uma relevância, entendeu? E além dela não ter relevância, ela pode te trazer um viés no modelo que, cara, você é responsável. Não adianta querer esquivar da responsabilidade, porque você está desenvolvendo o modelo e você está trazendo um viés para dentro do modelo, né? Mas eu não vi. Cara, então você não fez o teu trabalho direito lá na análise exploratória. Se você tivesse feito, você ia ver que a base tinha um viés, né? Então, olhar para esses dados com uma questão de cara, percepção de não é só entregar, cara, não é só entregar valor, não é tem que entregar um melhor modelo, beleza, você tem que entregar um melhor modelo, só que você também tem que ficar de olho que no limite disso, né? Então, por exemplo, essa questão de dados, eu no meu tempo de consultoria já ouvi coisas absurdas, né, de usar dados, de capturar dados de muitas formas para poder fazer modelo a todo custo, né? Eu, particularmente, né, sou uma pessoa que eu não tenho medo, não tenho problema de falar não para as pessoas, então eu falo não vou fazer isso, né, não faço, ponto final, porque tem coisas que, cara, além de você ter consciência, né, é a mesma coisa você pegar e usar a região na concessão de crédito, né? Então, assim, vamos lá, você tem uma concessão de crédito que acho que dá para a gente dizer que mesmo com pouco conhecimento ou nenhum sobre uma base de dados de um banco, mas eu acho que, sei lá, a concessão de crédito em Moema talvez seja uma, e a concessão de crédito, cara, nos fundos da Zona Leste seja outra, né? Uma região periférica da de São Paulo seja outra. Se você usa essa região como feature de um modelo para conceder crédito, cara, se Moema tem uma concessão de crédito muito maior do que a região periférica,
do estado de São Paulo, você está sentenciando esse cara que mora na região periférica de São Paulo a nunca sair dali. Né? Por quê? Porque, cara, se ali, né, a distribuição de crédito ali é muito menor, esse cara nunca vai sair da lista dependendo do teu modelo. Isso, eu já vi esse exemplo com recrutamento e seleção também. Exato. Sobre itens de descriminalização, sobre características das pessoas. Acho que perfeito. Até em modelos de imagens com bias também, né? O modelo americano que é treinado nas imagens de reconhecimento facial com fotos de ocidentais, ele falha com características de afrodescendentes, por exemplo, ou de orientais, a mesma coisa, né? Exato, tem até aqui uma série da Netflix, né, o Coded Bias, que fala exatamente disso, de modelos ali, mas é de facial mesmo, né, de reconhecimento e tudo mais, onde são usados, né, para coisas que não são, assim, legais. Tem um limite ético pessoal envolvido na jogada, então. Exatamente. E assim, tem que ter o pessoal, mas também tem que ter o limite ético, que assim, você não quer ter um limite ético pessoal, né, os teus valores são flexíveis, vamos dizer assim, você tem que ter um limite imposto pela lei, então, porque assim, pela própria legislação, já puxando o gancho da legislação, onde eu queria chegar. Você é responsabilizado por isso. Perfeito. Então assim, porque a empresa mandou, beleza, alguém mandou fazer, só que você também tem a sua parcela de responsabilidade em cima disso. Perfeito. E aproveitando que você falou de legislação, sobre a... Putz, estava super em alta agora. Não. A regulamentação da IA. O que você acha? Está na hora da gente falar disso? Você acha que... Porque assim, teve Aí já começa a minha opinião também, né? Teve um camarada lá, o Elon Musk, que ele fez aquele... Temos que parar de treinar, temos que não sei o quê. Fez uma E cara, na semana seguinte ele estava comprando uma empresa nova, estava lançando uma parada nova de IA. Então ali eu vi, putz, cara, bandeira branca falsa total. Você acha que ainda tá cedo pra gente falar de regulamentação? Tem que falar mesmo? O que você... Cara, eu acho que temos que falar sim, tá? Porque... Mas aqui é sempre um cobertor curto, né, cara? Porque se você olhar... na minha opinião, acho que a China acho que e vai ser o grande hub de inteligência artificial. A China? China. Por quê? Porque lá não tem essa de regulamentação de dados nem de nada. Então, os caras usam mesmo o cara usa lá o reconhecimento de imagem lá para ver que o cara, né, tomou uma multa por alguma coisa. Então assim, eles usam isso, eles são os caras que estão ditando a coisa, né? Só que eles fica fechadinho lá, né? Não expande tanto, né? Por isso que eles não tem tanta visibilidade. Mas, então assim, lá os caras vão conseguir caminhar no outro ritmo. Por quê? Porque lá eles não têm a legislação barrando. Então, a legislação, ela freia um pouco a tecnologia? Freia. Mas eu acho que a gente tem que ter esse freio também para a gente não sair fazendo, cara, não perder a mão da coisa, né? Só que aí isso sempre vai dar problema, porque eu não sei se você conhece, né, mas tem aquele... tem um simulador de carro autônomo lá do MIT, né, que ele faz uma simulação de um carro autônomo, né, que é justamente colocar você numa situação extremamente desconfortável. Porque é assim, ó, seu carro autônomo está indo lá, numa rua, e ele pode atropelar as pessoas que estão atravessando na faixa, né, no farol vermelho. Então tá aberto para você, tá aberto para o carro. Mas você pode ir lá e atropelar elas, ou você pode bater no guarda-reio. Então, ou morre quem está dentro do carro, ou morre quem está atravessando a faixa no lugar errado. Isso é difícil pra caramba, né? Só que é uma decisão que precisa ser tomada. É algo que precisa ser tomada, uma decisão nesse sentido. E isso a gente está falando de um carro autônomo. Quantas outras IAs a gente vai criar que talvez exista dilemas como este? Entendeu? Então precisamos ter algum tipo de regulamentação para que, por exemplo, sei lá, Leandro tem os seus valores e, cara, os meus valores de repente não refletem o bem da sociedade em total. Ali, tipo, eu tenho que pensar no coletivo também. Você pode ser um latino morando na Arábia, né? Tipo, esses valores são completamente diferentes. Exato. E aí a gente vai começar a ter conflito, a gente vai começar a ter problema. Então eu, como desenvolvedor disso, estou passando para IA valores que, cara, não necessariamente são tão interessantes ali.
Então, eu acho que nós temos que sim ter uma regulamentação. É claro que quando a gente fala de regulamentação, principalmente no Brasil, o que me incomoda é que eu não vejo a participação de pessoas com conhecimento de IA participando disso, na maioria das vezes. Então, quando você fala de regulamentação, tá lá os caras na Câmara, não sei onde, conversando, mas você não tem especialistas do assunto para poder trazer os caras para a realidade, às vezes, e falar, não, cara, ó, é assim que funciona, né? Um caminho alternativo pode ser esse, pode ser aquele, para poder ajudar, né? Então, assim, eu acho que isso deveria ser feito um comitê técnico, né? Em cima disso, para poder apoiar a regulamentação, né? Isso é um item que realmente preocupa, né? Um governo que não sabe falar sobre, com essa responsabilidade, porque quando a gente fala de regulamentar, eu acho que tem que partir de algo governamental. Imposto, né? Talvez não imposto, mas quem tem que jogar esse assunto na mesa, eu acho que lá fora está acontecendo, é quem lança o governo. Sim. Né? É do interesse deles, quem faz as leis, etc. E tal. Isso que ele falou. Depois tem a Câmara discutindo, mas eu não tenho pessoas preparadas para discutir isso. Então eu acho que tem o governo, tem que estar envolvido, e outro ator importante nessa jornada, eu acho que são as Big Corps. A gente só fala de Microsoft lá fora, talvez trazer aqui para o Brasil, né? Não só Microsoft, mas outros players que aqui operam, e também envolvam as consultorias, principalmente as de grande porte do Brasil. Acho que é um trabalho em conjunto isso. Né? Se a gente deixar só na mão do governo, talvez fique extremamente enviesado e aí vire um inimigo da inovação. Não sei se... Exato. É um risco. Show de bola. Talvez um modelo de autorregulamentação, assim como existe com a imprensa, né? Algo não que o governo seja um propositor, mas tenha uma iniciativa privada também promovendo uma autorregulação, talvez. Né? Sim, sim. É um cenário perfeito que seria muito bom, legal. Facilitaria. Gus. Obrigado, Caio. Lê, obrigado por vir bater esse papo com a gente. É sempre muito bom falar contigo. Daria assunto por mais umas 3 horas aqui de conteúdo, sem dúvidas. Eu tenho mais uma lista aqui de perguntas mas enfim, eu acho que a gente pode repetir mais vezes esse bate-papo, Certeza. Né, só sobre legislação, sobre desafios éticos, né, enfim, mercado, enfim, a gente tem muito assunto, então tenho certeza que a gente vai bater mais papos aí. Então obrigado por você ter vindo, e conte com a gente, a casa aqui é sua, sabe que você pode voltar quando você quiser. Cara, brigadão aí pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Gus, obrigado, Caio, e vamos... Tamo junto. Esperando o convite pro próximo. Fechado, tamo junto, é nóis. Obrigado, galera, até a próxima. Valeu. Valeu.